Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo sobre vendas e hoje eu vou fazer você perder o medo de vender, independente se você é extrovertido, introvertido, comunicativo, se você já vendeu, se você nunca vendeu, fica até o final que aqui vão ter dicas práticas de como alavancar as suas vendas, como colocar isso em prática de fato. O que é em prática? Dinheiro no bolso, né? O que importa, afinal de contas, é dinheiro no bolso. Primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça aí que vendas não é empurrar. Então, quando você vai vender algo, você tem que também comprar este algo. Independente se você foi lá e botou dinheiro e comprou aquilo, mas tem que ser algo que você deseja, tem que ser algo que você gosta, algo que você vê valor. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você é o vendedor de carro e você vai vender uma Ferrari. Só que você nunca teve uma Ferrari, você não tem o poder aquisitivo para ter uma Ferrari. Só que você tem que respirar aquele desejo, você tem que entender que ter uma Ferrari é legal, é status, ela cumpre o propósito do que ela entrega, tem que estudar o produto, estudar a concessionária, estudar a fabricante, estudar a história. Então, quando você tem muita paixão por aquilo que você vende, as pessoas percebem isso. Então, essa gana, né? Ah, eu vendo simplesmente um serviço de pintura. Gente, você tem que saber qual é o teu diferencial em relação à concorrência. Por que que eu vou contratar você em relação aos outros? Né? Então não é empurrar uma venda, não é simplesmente botar dinheiro no bolso, é construir um relacionamento com o seu cliente. Tem uma frase que eu gosto muito que é: não faça uma venda, faça um cliente. Por quê? Porque a partir do momento que você faz uma venda simplesmente por vender, aquele cliente nunca mais vai comprar de você. Você só quer o dinheiro dele, ó, pega esse produto, se vai funcionar, se não vai, você não está nem aí. Esse cara vai voltar? Esse cara vai comprar outros produtos? Ele vai indicar isso para outras pessoas? Não sei. Então isso acaba que você não constrói uma carreira de sucesso. Honre o seu bigode, confiança, aquilo que você quer fazer, faça com amor, com carinho, né? Então, primeira dica é essa: não vá empurrando, faça uma venda consultiva. Tente entender a necessidade real do seu cliente e só coloque na mesa aquilo que ele realmente precise. Esse é o elo, né, de confiança entre você e o seu cliente. Você vai aprender aqui técnicas de persuasão, gatilhos mentais, só que não é para você usar para enganar o seu cliente, para convencê-lo de algo que ele não precisa, para pegar o dinheiro dele. Não é isso. Não é isso. Isso pode até funcionar num curto período de tempo, mas isso não vai resolver a sua vida. Você vai ser sempre aquele cara que está sofrendo, correndo atrás de cliente, né? Então, qual que é a ideia aqui? Criar uma carreira forte, uma carreira sólida. Se em algum momento você cometeu algum engano, se você cometeu um erro, vá lá e repare esse erro, né? Eu escutei muito aí de orientadores, amigos meus dizendo: você fez um mau negócio, admita e honre esse mau negócio. Não está dando para honrar de jeito nenhum. Uma pandemia, por exemplo, como ocorreu aqui, que mudou a vida completamente de muitas pessoas. Chame o seu credor, chame as pessoas que dependam do seu negócio, da sua entrega, do seu pagamento, renegocie e veja nele de bom grado se ele está tentando encontrar uma solução que seja viável para todo mundo e faça honrar aquilo, né? E ao contrário também, não é porque você combinou com alguém que você vai pegar aquele contrato e executar ferro e fogo. Em alguns casos, isso realmente é necessário, mas uma boa conversa, uma boa negociação é um relacionamento, tentar entender o outro lado, tentar ser flexível, para quê? Para você criar uma relação duradoura. Eu trabalhei numa empresa uma vez que ela estava a ponto de falir, mas os fornecedores acreditaram muito no proprietário da empresa. O proprietário precisou de muito apoio, ou seja, os fornecedores tiveram que dar matéria-prima para que ele produzisse, vendesse, para daí pagar funcionário, pagar fornecedor. E ele tinha na veia empreendedora dele que ele precisava primeiro pagar a equipe, primeiro pagar os funcionários, para depois pagar todo o resto. E os fornecedores entenderam isso. Eles consideraram que, de fato, o empresário precisa da sua mão de obra, tem que honrar sua mão de obra. Então, primeiro era pagar a mão de obra, para depois pagar os insumos lá. Esses fornecedores de insumos, então, ajudaram muito aquele empresário. Ele se levantou, teve muito sucesso. Anos depois, vieram concorrentes tentando vender lá dentro daquela indústria.
Só que o que o proprietário falou? Poxa, peraí, no meu pior momento foram aqueles fornecedores que me ajudaram. Então, mesmo tendo mais vantagem eu pegar de um outro fornecedor, peraí, deixa eu primeiro entender o que o meu fornecedor atual consegue chegar próximo daquilo que estão oferecendo. Então, essa relação de confiança, ela foi mais importante do que propriamente dito o preço. Então, isso é importante. No momento que você está embaixo, alguém vai te ajudar. Na hora que você estiver lá em cima, você ajuda alguém também. Então, essa é a primeira dica. Uma pausa rápida para te dar uma informação importante. Se marketing, vendas e produtividade é importante para você e o seu negócio, você precisa clicar no link aqui abaixo e ter acesso aos nossos cursos, palestras e mentorias que foram criados para ajudar você a escalar cada vez mais e ter o sucesso que você merece. Agora volta lá para o episódio que ainda tem muita informação que você vai gostar. Dica de número 2: conheça profundamente o seu produto, o seu serviço. Por que isso? Não é para você descarregar características técnicas daquele produto. É bom por causa disso, é bom por causa daquilo. Falando de carro, acelera tantos quilômetros por 100 quilômetros por hora em tantos segundos. Não é essa a questão. A questão é você ter um conhecimento aprofundado daquilo que você vende. Por quê? De novo, isso traz muita confiança para o cliente. Então, se você treme na base, se você não sabe falar bem do seu produto, o cliente, no inconsciente dele, fala, pô, esse cara não está preparado, esse cara não sabe o que ele está falando. E diversos clientes têm perfis comportamentais diferentes, ou seja, o perfil de compra, o que leva ele a comprar é diferente. Tem pessoas que precisam de poucas informações e já entender o benefício e já compram. Tem pessoas que precisam de mais estatísticas, de dados técnicos sobre a empresa, sobre o produto, de repente até ler o manual, dependendo aí do que você está vendendo, né? Então, quando você tem esse conhecimento, você traz tranquilidade na decisão do seu cliente. Você já antecipa, contorna e evita objeções que possam ocorrer. Inclusive, isso está em nossas mentorias, né? O melhor momento para contornar objeções é o quê? O ACE das objeções. Antecipar, contornar ou evitar, né? Então, o conhecimento técnico, ele é importante, mas, repito, se você começar a descarregar conhecimento técnico em cima do seu cliente, não vai funcionar, no geral. Por quê? Porque não é uma aula que você está dando sobre o produto. Você precisa entender a necessidade do seu cliente. Baseado no que você descobre de problema que seu cliente tem, ou seja um problema de solução econômica, seja um problema de tempo, seja um problema de rapidez, qualidade, enfim, você tem que descobrir qual que é a dor, qual que é o gargalo, em cima do seu conhecimento técnico, do seu aprofundamento, aí sim você traz a informação que ele precisa. Vai ter clientes que vão fazer perguntas mais aprofundadas, mais técnicas, mais a fundo? Vai, aí que você tem que estar preparado. Porém, vai ter aquele cliente que só o objetivo daquela solução, o que vai me trazer de resultado, já é o suficiente para ele definir se ele quer comprar ou não. Então você, vendedor, tem que estar muito bem preparado para conhecer pessoas e o seu produto. Porque a partir do momento que você conhece de pessoas, você sabe como levar o seu produto até ela, ou o seu serviço, de uma forma que não seja chata, que não seja maçante, cansativa. Senão, o cliente está bocejando na sua frente, você não vai vender e você ainda não percebeu como ajustar a sua comunicação durante o processo. Então, olho no olho e ó, coloque todas as técnicas em prática. Quero ver você vender, hein? Dica de número 3: conheça profundamente o seu cliente. Hoje temos site, temos perfil social, temos Instagram, temos o recomendante, a pessoa que indicou você falar com aquela pessoa, aquela empresa. Ou seja, estamos na era da informação. A informação está aí disponível a todo momento, a todo lugar. Então, pesquise sobre o seu cliente, saiba o que o motiva, saiba o que ele vai considerar mais importante no momento da compra. Né? Por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma venda ativa, uma venda consultiva. Você pega a recomendação de uma pessoa e vai atender esse recomendado. Né? Só que simplesmente pegar o nome e telefone e já ligar para aquela pessoa, a chance de você não ser recebido é muito alta. Então o que você vai precisar fazer? Na hora que você for coletar o nome daquele potencial cliente, você já fazer algumas perguntas
que você vai utilizar para quebrar o gelo, gerar uma empatia e fechar uma confiança. Da onde você conheceu essa pessoa? Qual é o histórico que vocês têm de vida juntos? A família que conheci numa viagem, para onde vocês foram? Que lugares você visitou? Eu conheço através do clube. É algum esporte que vocês praticam? Eu conheço da escola do meu filho, né? Como chama o filho dele? Né? Desde quando eles estudam juntos? Como é a característica dessa pessoa? Por que você está querendo descobrir? Isso mostra muito preparo. Então você está se preparando para atender aquele cliente, né? E quem é a melhor pessoa para dizer, né? Quem o recomendou. Então o cara que está recomendando, por que você lembrou dessa pessoa, né? De onde vocês se conheceram? Qual o histórico de vivência juntos? Por que você acha que ele vai gostar desse produto? Como é, né? Ele é uma pessoa que gosta de informações mais diretas, ele gosta de informações mais concretas. Tente ao máximo extrair essas informações, porque quando você ligar, a chance de você ser recebido, porque você vai ajustar sua comunicação conforme o cliente que você vai atender, é muito melhor. Tem uma frase no passado que as pessoas falavam muito, né? Atenda o seu cliente como ele gostaria de ser, como você gostaria de ser atendido. Só que isso não é real. Como eu, Cleiton, gostaria de ser atendido é diferente de como você gostaria de ser atendido, como aquela pessoa. Ou seja, nós vendedores temos que nos ajustar à maneira como o cliente gostaria de ser atendido. Então, o bom vendedor é aquele vendedor camaleão, né? Ele se ajusta conforme o cliente. Evite alguns assuntos muito polêmicos, né? Como política, religião, futebol, são essa tríade aí, pode levar até um embate, um enfrentamento, uma ruptura, né? Se você é uma pessoa que acredita muito em algo e isso é polêmico para você, não traga esse assunto à tona. Para quê? Para não haver um desconforto, tanto você com o seu cliente e o seu cliente contigo. É desnecessário. Vocês estão ali para falar do produto que você está colocando à mesa, da solução que você está trazendo para ele. Então, agora se você entrou no escritório do cara, percebeu que ele gosta de futebol, que você também gosta, o cara de repente torce para o mesmo time que você, e aí tudo bem, aí você pode puxar esse assunto, porque você já tem a certeza que aquilo vai ser legal, que aquilo vai ser produtivo para vocês dois. Agora, se você não tem certeza, né, às vezes vocês são de torcidas rivais, às vezes ele já teve uma experiência muito ruim, né, com torcedores do mesmo time que você, e ele não quer ter essa experiência contigo. Então, por mais que algumas pessoas saibam separar esses assuntos, é um pontinho negativo que soma em tudo lá, né? Então, o potencial cliente, ele compra por confiança, relacionamento, por gostar de você. E por que ficar trazendo assuntos polêmicos à tona, né? É desnecessário. Então, evite isso. E entenda o máximo que você puder com o seu cliente para melhorar seu rapport, sua empatia, sua quebra de gelo, que é aí que fecha a confiança e é aí que inicia os negócios. Uma outra dica maravilhosa, de número 4, é crie uma abordagem simples. Por quê? A apresentação que você vai fazer para o seu cliente, quem é o especialista é você. Então, por mais que esse cliente tenha uma renda muito maior que a sua, ele é bom, ele é especialista em ganhar dinheiro no assunto que ele domina, no negócio dele, nas experiências dele, né? Muito provavelmente ele não sabe de tudo como você em relação ao seu produto, até porque você é o especialista no assunto, você está ali levando a melhor solução para ele. Agora, como é que você cria esta abordagem simples e direta? Se você entender exatamente o que o cliente precisa. Existem diversas ferramentas, formas de se criar uma abordagem simples e direta. Eu, particularmente, gosto muito do Spin Selling. Inclusive, até já sorteei nas minhas mentorias, né, esse livro como brinde para os destaques. Por quê? Porque o Spin Selling está até aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Spin Selling. Por que ele é importante, né? O método SPIN nada mais é do que um acrônimo, né?
Então, as iniciais SP e N são perguntas que você faz para o cliente para entender qual é o momento dele e a necessidade dele. Então, essas são perguntas de situação. Você pergunta sobre o momento que ele está vivendo, seja no trabalho, seja na casa, ou seja, onde a sua solução vai ser aplicada. Só que você não fala diretamente ainda do seu produto ou do seu serviço. Você faz perguntas da situação que ele vive. Né? Qual é o momento dele, né? O que ele está tendo de problema. Então, a partir do momento que ele traz um problema na situação atual, você fala desse problema, você faz perguntas desse problema, você tenta entender o quanto isso está atrapalhando o crescimento da empresa, a vida particular dele, os negócios, o resultado, a saúde, enfim, seja lá o que você estiver vendendo, você faz perguntas relacionadas a esse problema que está ligado à situação atual dele. Depois você implica o problema, o I de implicação, ou seja, se esse problema que você está vivendo, se ele continuar assim, quanto dinheiro você vai perder? Né? O quanto de saúde vai demorar para você recuperar? O seu tempo com a família, os seus filhos crescendo, enfim. Né? Então você vai implicando aquele problema para ele entender, para ele conscientizar que ele precisa resolver aquilo. E aí sim o N de necessidade, ou seja, aí você coloca na mesa qual é a solução, de acordo com a situação, com o problema e com a implicação daquele problema na vida do cliente. Trazendo a necessidade, ele já não compra só olhando o preço, ele começa a olhar valor, ou seja, o nível de conscientização da importância daquilo que você está trazendo, ela é aumentada. Então, preço acaba sendo um item secundário. Assim, né, tem vários exemplos, por exemplo, de mercados de luxo. Por que uma pessoa compra um relógio tão caro, um carro tão caro? É a mesma coisa, ele faz o mesmo trabalho de levar e buscar, de marcar horas. Não. Aquele produto de luxo, ele está trazendo uma outra característica. É ego, é contato, é acesso. São outras coisas que não necessariamente o relógio em si, o fato de marcar a hora, o fato de ser um carro que leva para lá e para cá, nem que seja mais rápido, não é só conforto, é status, né? Então, criar essa abordagem simples é ir direto na veia, né? Não ficar com aquela apresentação chata, cansativa. Então, ao invés de você ficar mostrando todas as soluções que a sua empresa tem, você vai mostrar aquela solução que é de acordo com a necessidade do cliente. Fica uma coisa mais simples, mais leve, mais direta, mais rápido e fácil de negociar. Por quê? O menos é mais. Então estava dizendo, né? Você tem que apresentar como se o cliente, de fato, ele não conhecesse. E ele não conhece, o especialista é você. Então é como se fosse uma criança ali na frente. Uma abordagem mais simples, fácil de entender e muitas vezes até desenhar. Por quê? Algumas pessoas são mais visuais, algumas pessoas são mais auditivas, outras são mais sinestésicas, e você vai percebendo isso. Quando alguém vai contar alguma coisa para você, você já ouviu falar de fulano, ou você já viu certas coisas acontecendo, ou você já sentiu aquilo em algum momento. Então, são palavras de sentir, olhar, ver, que você vai identificando se o seu cliente ele tem mais esse perfil visual, sinestésico, auditivo. Depois a gente vai gravar um conteúdo específico para isso. Mas por que eu estou falando essa questão, né? Porque o desenhar pode ser algo importante para o cliente ele visualizar aquilo que você está querendo mostrar de solução. Inclusive, ele já começa a se imaginar tendo aquilo e o problema resolvido, né? Então, utilize os pinceling, vai levantar a necessidade, em cima da necessidade você vai escolher as diversas vantagens que o seu produto ou seu serviço tem e você vai colocar na mesa só aquilo que realmente importa, que faz sentido. O menos é mais. Fica mais fácil para o seu cliente tomar a decisão. Você coloca, se você começar com muita informação, muita informação, muita informação, fica até difícil, né, do cliente decidir, né? São muitas coisas novas acontecendo na cabeça dele, ele trava e ele precisa pesquisar, ele não se sente confortável, ele se confunde. Então, ser mais direto ao ponto ajuda. Dica de número 5. Pratique. E essa prática, gente, é gravar vídeos, é fazer reunião por espelho. Quando você vai ligar para um cliente tentando agendar, coloca um espelho, veja você, como você vai articulando a sua linguagem corporal, se você está sorrindo ao falar,
Porque às vezes, mesmo você estando estilhado lá no sofá, você com uma cara de bravo, você triste, isso é transmitido na voz para o outro lado. Então, vá treinando. Grave o seu áudio, depois escute só o som da sua voz. Se você está variando, né, o tom de voz, como que você está se gesticulando, a linguagem corporal, para quê? Você se imaginar do outro lado como o cliente está se vendo. Filme diversas vezes, apresente para sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para o seu parente, para o seu irmão, para várias pessoas com visões diferentes em relação àquilo e pergunte como você acha que está a minha apresentação, se fosse você, o que você poderia melhorar, porque aí você vai pegando essa composição de ideias e vai entendendo quais são as dúvidas que normalmente o seu potencial cliente pode ter. E essa prática vai te ajudar para tirar aquela desconfiança que eu falei no início, né? Porque por melhor que seja o produto, se você não demonstrar firmeza e que conhece aquilo, pode ser que seu potencial cliente duvide e não compre. Então é muito treino, muito treino. Vai ter situações novas que você não vai estar acostumado? Sim. Aí o que você faz? Você sai daquela reunião. Se você perdeu ou ganhou, independente disso, faça uma reflexão, passa um filme na sua cabeça de, olha, como que foi, o que eu poderia fazer diferente, aonde que eu coloquei uma certa palavra que eu poderia mudar, ajusta, próximo. E assim você vai crescendo e se desenvolvendo. Então no começo, gente, muito treino, sozinho, na frente do espelho, gravando áudio, gravando vídeo, apresentando para os seus amigos. E quando você for para o campo, né, para a prática real e estiver encontrando o seu potencial cliente, isso não para. Continue coletando, né, possíveis melhoras na sua apresentação, ajuste e vai de novo, né? Não existe o perfeito, mas a busca do perfeito é constante. Dica de número 6. Comprove a sua autoridade. Por que você está vendendo aquilo? Por que você é o especialista? Qual é o seu conhecimento naquilo? Qual a transformação que você teve, o seu cliente teve? Porque as pessoas, como eu disse, compram baseado na confiança. Agora, não é só o que você fala. Como é que você prova isso? Onde é que está o resultado, os números? Como é que eu pesquiso, né, sobre sua empresa? Então, mostrar essa autoridade, desde quando você trabalha com isso, por que você trabalha com isso, qual a transformação que você teve, qual a transformação que o seu cliente teve, as pessoas à sua volta, a sociedade, a comunidade. Então, o seu produto, o seu serviço, ele lembra que eu falei que não é empurrado, ele é uma necessidade, ou seja, você tá resolvendo algum problema. Todo produto ou serviço existe para resolver um problema. Qual é o problema que você resolve? Você resolve ele mais rápido? Você resolve ele mais barato? Você resolve ele com mais qualidade? Qual é o problema que você resolve? Comprove isso, gere autoridade em cima de você e os negócios vão acontecer. Medo. Dica número 7. Muitos clientes não compram por medo. Medo. Quais são os principais medos, né, que os clientes têm aí? Tem medo de morrer, medo de empobrecer, medo de uma doença ou medo de ousar. Às vezes ele está fazendo sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente, porque ele tem medo de ousar. Ele tem medo de investir, de colocar dinheiro naquilo e se aquilo não der certo. Quem é esse vendedor? Né? Quem é essa empresa? Esses são os medos que populam na cabeça das pessoas. E como é que você tem que fazer? Dentro da sua apresentação, você tem que tirar esse medo, você tem que trazer essa tranquilidade ao seu potencial cliente. O que impede ele de avançar? O que falta para ele fechar o negócio? Com quem que ele precisa falar? Tudo isso é importante você descobrir quem são os decisores, qual informação ele precisa para decidir, o que mais ele gostou, o que está faltando para o próximo passo. Ou seja, você tem que eliminar o medo da cabeça do seu cliente. Você precisa tirar toda a desconfiança. Né? Então, se ele não gostar, ele pode devolver? Quanto tempo ele pode testar esse produto? Quem são as pessoas que já utilizaram? Né? Desde quando existe essa empresa? Onde está a sede dela? Você trabalha com isso desde quando? Por que você decidiu fazer isso? Essas são as perguntas que você precisa anotar aí e responder num storytelling para o seu cliente. Então, antecipar, contornar e evitar objeções. Antes que o seu cliente tenha essa desconfiança, esse medo, você precisa, na sua apresentação, trazer esses pontos explicativos. E ainda antes dele fechar o negócio,
você tem que descobrir. Existe alguma coisa que o impede de assinar agora? Tem que descobrir a real objeção. Nem sempre a real objeção é aquela primeira, não tem dinheiro? Pô, peraí, se dinheiro não fosse o problema, o que mais evitaria você de fechar negócio? Ah, preciso falar com a minha esposa. Você vai falar com a sua esposa, mas ela concordando, o que mais impede você de fechar negócio? Essas perguntas são perguntas onde você está tentando descobrir a real objeção do seu cliente. Qual é o medo que está ali na cabeça dele? Tirando a real objeção da frente, ele fecha o negócio com você. E agora a dica de número 8, que para mim é a melhor de todas, que é faça um pós-venda maravilhoso. Por que isso, gente? O pós-venda é mais fácil você vender novamente para esse cliente, conseguir recomendações quentes para novos negócios, do que sair aí prospectando gente totalmente nova que não conhece você, não conhece a empresa, não conhece o produto. Então, o que é o mais fácil? Você tem que continuar captando novos clientes, mas os seus clientes você tem que tratar bem. Você tem que vender de novo para ele. Você tem que pegar a recomendação dos amigos dele. Por quê? É mais fácil e barato vender para eles. O processo de ganhar confiança já aconteceu, ele já comprou de você, ele é seu cliente. Só que você tem que fazer um pós-venda que seja diferente de tudo que ele já viu. Aquele famoso, poxa, não precisava. Né? Quando você tira essa não precisava, o cliente não estava esperando, mas você trouxe uma sensação, você trouxe algo diferente do que ele esperava. O over delivery, você está entregando a mais. Quando você faz isso, ele fideliza, ele passa a gostar da marca, ele passa a te acompanhar e a te referenciar para outras pessoas. Inclusive, ele fala com muito orgulho: não, o meu assessor ele faz isso, não, aquela empresa me entrega isso. Eu tenho esse bônus, esse jantar, esse souvenir, esse presente. O meu corretor me liga, né? Todo meu aniversário, manda mensagem, pelo menos alguma coisa, ele demonstra que se lembrou de mim. Então, lembre-se também que existem as 5 linguagens do amor, né? Tem pessoas que gostam, né? De atos de serviço, presentes e por aí vai. Então, quando você descobre como o seu cliente gostaria de ser tratado, lembra, né? A gente falou isso aqui atrás no vídeo, você passa a atendê-lo de uma forma personalizada, consultiva, e é onde ele volta a fazer negócio com você, né? Então, esse é o grande momento, né? Onde você cria uma identidade tão forte com a marca, o cliente ele vê uma essência em você tão grandioso que ele passa a ser um referenciador, um embaixador da sua marca. Ele passa a se vender, falar de você no churrasco, na festa de família, no trabalho. Você está lá fazendo outra coisa e ele está lá te vendendo. Esse é o melhor das coisas que podem acontecer, né? E aí, pessoal, uma dica final, uma dica bônus, tenha um Instagram bem feito. Já aconteceu diversas vezes de eu estar num evento, as pessoas conversando sobre um determinado profissional, um fisioterapeuta. Pô, tô buscando fisioterapeuta, assim, assado, especialista nisso, nisso, naquilo. Você tem alguém para indicar? Ah, eu tenho esse meu amigo, esse outro e tal. E o que as pessoas primeiro fazem? Entram no Instagram para ver como é o posicionamento dele, qual a especialidade dele, quem são as pessoas que convivem com ele, quem segue ele, né? Quem ele segue. Então, sem você perceber, as pessoas estão pesquisando sobre você, para daí sim decidirem, daquelas 4, 5 indicações que eles receberam, quem que eles vão ligar primeiro, com quem que eles vão marcar, né? Então, tenha o jardim da sua casa, né, muito bem organizada. Depois que a pessoa, né, gostou ali da fachada, ela vai entrar, vai te acompanhar, vai ver se você tem os mesmos valores do que ela, e aí sim ela pode fazer negócios com você. Então tudo é uma construção de relacionamento e confiança. Pegou essas 8 dicas? Ó, se você não deu like aqui ainda, se você ainda não comentou, se você não deixou sua pergunta, se você não está seguindo a gente, tá perdendo tempo, hein? Vai ter esse e outros conteúdos que vai ajudar você a vender cada vez mais. Vai dizer, todo mundo precisa vender cada vez mais, é ou não é? Seja você um funcionário CLT, você precisa se vender para conseguir as suas promoções, né? Tem o caminho técnico, tem o caminho mais da política, tem o caminho
mais do empreendedorismo, mas, enfim, de qualquer forma você está se vendendo. Até para conquistar o amor da tua vida, você está se vendendo. Então, vendas tá lá, né? E todas essas dicas você pode transformar aí até para o seu dia a dia. Então, segue a gente, comenta, dá o like, que ó, vai ser um prazer trazer conteúdos para que você seja cada vez melhor.